Olá pessoal, vamos para mais uma aula de história, é isso mesmo, nossa aula de história de hoje. Como eu havia prometido para vocês na nossa última aula, nós vamos falar sobre a transferência da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Pessoal, a bem falar, a duração do período em que a nossa Bahia, que Salvador ficou como capital do Brasil, foi um período curtíssimo, cerca de 1 a 2 meses por aí. Você se lembra que a coroa, a corte portuguesa, chegou aqui no Brasil lá 24 de janeiro de 1808, não foi isso? Então, o período em que ele ficou aqui foi somente até março, ou seja, a corte foi transferida para o Rio de Janeiro no início de março do mesmo ano. Nesse período em que ficou aqui na Bahia, em Salvador, o príncipe regente Dom João assinou aquele tratado, lembra? Que abria os portos do Brasil para o transporte de mercadorias de países amigos e de Portugal para o Brasil e do Brasil também para esses países, vulgo Inglaterra, que era a principal nação amiga de Portugal naquele momento, o principal país beneficiado com essa ação do príncipe regente. Pois é importante ressaltar que essa abertura dos portos significou para o Brasil o fim da exclusividade de comércio, que até então era exclusividade de Portugal fornecer mercadorias para o Brasil e tudo que saía do Brasil iria também para Portugal. No dia 8 de março de 1808, a corte vai para o Rio de Janeiro. A colônia transforma assim em sede da administração do Reino de Portugal. Gente, essa transformação da colônia em sede significou muito para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro passa por algumas mudanças. Para começar, essa transformação, porque vai para o Rio de Janeiro algumas sedes administrativas como o setor de finanças, o setor de comércio, o setor de agricultura e outras setores administrativos. Inovação na cidade do Rio de Janeiro, que é a transformação da cidade, né, que não tinha pavimentação, não tinha iluminação, canalização dos córregos, iluminação de ruas, construção de aterros e também de estradas e criação da imprensa régia ainda nesse mesmo ano de 1808. Nesse período também foi criado o famoso Jardim Botânico, né? O Jardim Botânico foi criado nesse período por Dom João. O Banco do Brasil também em 1808, criado por Dom João. Então foram fatos, coisas importantes para o Brasil que nasceu naquela época e que perduram também muita coisa até hoje, né? A cidade do Rio de Janeiro é conhecida por vários espaços históricos, né? Isso é super importante para o Brasil, para o turismo também do Rio de Janeiro. Deixa eu só lembrar também de outra coisa super importante para nós aqui, a criação da Biblioteca Nacional, ou Real Biblioteca, isso em 1810, tá bom? São coisas que revolucionaram, que mudaram a cara do Rio de Janeiro e mudou também a cara do Brasil. Crescimento da cidade do Rio de Janeiro, luxo na corte, pobreza nas intermediações, porque a população do Rio de Janeiro, a camada menos favorecida, viveu em situação de extrema miséria. Isso porque faltava coleta de lixo, tinha mau cheiro nas ruas da cidade, proliferação de doenças contagiosas, falta de alimentos, falta de água potável, falta de moradia digna. Os principais atingidos, vale ressaltar, foram escravos e
pessoas e negros libertos que moravam em cortiços. Essas pessoas que depois acabaram sendo expulsas, mas isso a gente vai ver em outra situação, em outro estudo, e criou assim as primeiras favelas cariocas. Pois bem, outro fato importante, em dezembro de 1815, Dom João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e assim muda o patamar do Brasil. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido a Portugal. Muda também o formato de administração portuguesa. A coroa portuguesa estava instalada aqui, a corte portuguesa estava instalada aqui. Era a partir daqui que Portugal era administrado. E por que Dom João fez isso? Isso porque Napoleão havia sido derrotado. As tropas napoleônicas haviam sido derrotadas. Isso no Congresso de Viena, que aconteceu entre 1814 e 1815, nesse congresso ficou decidido que todos os reis que foram destituídos do poder por ocasião dessa guerra das tropas napoleônicas, esses reis deveriam retornar aos seus tronos. Desse modo, Dom João deveria voltar a Portugal. Só que ele não tinha interesse nisso. Dom João havia se afeiçoado das terras brasileiras, já estava bem instalado dignamente no Rio de Janeiro. A partir dessa instalação no Rio de Janeiro, ele mudou a cara do Brasil, favoreceu grandes proprietários de terra, a distribuição das terras brasileiras, criou vários impostos para poder enriquecer, os cofres da coroa, como a gente já discutiu isso lembra quando falamos sobre a Revolução Mineira e a Revolução Baiana, a Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, a gente falou desse tópico, que ele criou impostos para poder abastecer os cofres da coroa. Estando bem instalado, ele não se interessava em voltar para Portugal. E aí foi a solução que ele encontrou. A solução que ele encontrou foi essa, elevar o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. É importante ressaltar que isso acabou dando uma dignidade política ao Brasil, e que vai depois favorecer, desencadear no processo de independência que a gente vai ver logo mais tarde, quando a gente vai ver a Revolução Pernambucana e outras revoluções que foram quem trilhou o caminho percorrido até chegar na independência do Brasil. Pessoal, é isso a nossa aula de hoje. A gente volta depois com outra aula falando sobre essas revoluções que ocorreram no Brasil até chegar na nossa independência. Até mais!